mais uma edição, o segundo episódio do Na Praça Pode. Hoje na Praça Getúlio Vargas, em Porto Velho. Nós temos aqui como cenário o antigo Palácio do Governo, temos também um memorial da Independência aqui. E sim, gente, na Praça Getúlio Vargas Pode, o podcast mais irreverente que você vai ver por aqui. Ó, e se tiver um som alto, a gente está perto do Mercado Cultural, tá rolando uma musiquinha, tem algumas participações aí também, a galera tá animada, pois estamos aí em período de Copa do Mundo 2026, né? Hoje a gente está aqui, é 18 de julho, gravando, então próximo aí aos jogos, então tem bastante gente animada. Mas não é sobre Copa que a gente vai falar. Hoje o tema do Na Praça Pode é história. E eu chamei para conversar neste podcast na praça, o professor Luiz Henrique está aqui comigo. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar transmitindo um pouco da nossa história local. Esses convites sempre são bem-vindos, né? Porque você acaba falando da história de forma descontraída, mostrando para a população a importância desses lugares, né? Então, fica meu agradecimento aqui de antemão. Professor de História, é aí um historiador, a gente pode dizer, além de professor, né? É um estudioso da história, em especial da história do nosso estado e da nossa cidade, né? E aí eu queria só comentar um pouquinho, até para o pessoal que está assistindo aí. Estamos na praça, é esse ambiente, e as praças geralmente é onde a história acontece. Você acha que a gente está fazendo história aqui? Ah, com certeza, sem dúvida, né? Nós podemos dizer que nós estamos num dos lugares mais históricos de Porto Velho, né? Que é aqui na Praça Getúlio Vargas. A gente está na frente do Mercado Cultural, aqui do nosso lado a gente tem o prédio histórico da Universidade Federal de Rondônia, que já foi, inclusive, um hotel, um dos hotéis mais frequentados ali na época do Guaporé. Nós temos ali o primeiro prédio de alvenaria, nós temos aqui, né, o Palácio Getúlio Vargas. Então a gente está num lugar, um dos lugares mais históricos de Porto Velho. Nossa, então é isso, a gente está num centro histórico, a gente pode dizer, quem caminha por Porto Velho, vem passear e vem por essa parte da cidade, conhece um pouco da nossa história, né, professor? Com certeza, né? A gente tem aqui a Avenida Divisória, Isso, que dividiu aí Porto Velho da Estrada de Ferro durante um bom tempo no início da cidade. O próprio prédio ali, que era o Porto Velho Hotel, se tornou sede administrativa da Universidade Federal de Rondônia. Mercado Cultural, que já foi um grande mercado no início da cidade de Porto Velho. Ali o primeiro prédio de alvenaria, aqui o Palácio Getúlio Vargas. Então é um local completamente histórico aqui de Porto Velho, que para onde você olha, você consegue identificar a história aí em todos os lugares. E é isso, gente, ó, o primeiro podcast que você tem interações reais, pessoas passando, pessoas gritando, música tocando, meninos chorando e a gente conversando sobre história. Ai, que delícia! Era isso que eu queria, viu, professor Luiz? Quando eu tive essa ideia, eu queria essa integração mesmo, uma coisa totalmente diferente, né? E aí, continuando aqui o nosso papo, então, eu convidei o senhor para vir justamente por conta da sua irreverência, já que a gente está num podcast irreverente, o seu jeito de falar de história, para mim, é um jeito novo, é um jeito diferente e é um jeito que fala uma linguagem atual. Mas antes de falar sobre isso, de falar sobre o que você anda fazendo aí nas redes, que eu sei que você é super conectado, eu queria entender mais sobre você. Quem é o professor Luiz Henrique? É daqui da nossa terra ou veio de algum lugar? Me conta um pouquinho da sua história. Bom, o professor Luiz, eu acho até meio fica estranho, né? Porque eu ainda não consigo, de fato, me identificar com... É como se fosse um personagem, né? Tá. Às vezes ali quando eu tô fazendo, e até, de fato, é um personagem, porque Isso. quando eu tô gravando o vídeo falando, parece que eu entro no roteiro ali, no personagem, né? E aí me desconecto de quem é o Luiz, né? Mas o professor Luiz, ele é fruto de Porto Velho, nasci aqui no Hospital de Base, inclusive, né? Um dos maiores hospitais aqui de Porto Velho. Os pais migrantes, né? Vieram de outras partes do Brasil,
mas acabaram se conectando aqui em Porto Velho, fui gerado aqui. E o que eu acho bem peculiar é a cena que meus pais se conheceram, de se conhecer na praça, Aloysio Ferreira, por exemplo. Na praça, para tudo que você é fruto de um amor da praça. É por isso que você está aqui hoje, professor. Bem conectado, né, ao Que legal. ambiente e tudo. Então, eu acabei crescendo em Porto Velho, zona sul de Porto Velho, ali bairro Nova Floresta. Posteriormente, fui para o bairro Gugel, que hoje é o bairro Castanheira, e acabei me fixando ali, apesar de já ter morado fora por 2 vezes, né? Já morei no Amazonas, em Manaus, morei também em Santa Catarina, mas bem longe, bem né? longe, bem Extremos, desconexo. né? E acabei voltando novamente, né? Acho que aí se enquadra o famoso ditado: quem bebe água do Madeira sempre volta, né? É verdade. Inclusive, bebe uma aguinha aí, ó. É essa água aqui, viu? Ó. Você que de repente está assistindo o Na Praça Pode e não é rondoniense, né? Porque com a internet a gente ultrapassa todas as barreiras. Esta é uma crença que a gente tem aqui. Se você vem a Rondônia, bebe água do Madeira, é difícil sair, viu? É difícil ir embora. A gente tem várias histórias de pessoas que vieram só por um tempo, só por um ciclo, vamos dizer assim, e ficaram, beber água. Sim, com certeza. E aí, só para fechar essa parte, né, sendo filho de Porto Velho, acabei estudando História na Universidade Federal de Rondônia, fiz mestrado também em História da Amazônia na Universidade Federal, e houve essa ideia de estar produzindo conteúdo, né, e é o que acabou dando uma projeção, e por isso que estamos aqui legal, hoje, inclusive. Né? Então quer dizer que a sua faculdade foi aqui, as especializações também, mestrado? Isso, eu me formei em História na Uni, né? Fiz 2 pós-graduações, mas sem ser lá, e o mestrado acabei concluindo lá também, tendo minha pesquisa, inclusive, trabalhando sobre a política de Porto Velho, ali no final do período do Guaporé. Então, assim, conectando ainda mais aí as pesquisas que eu fazia para os vídeos, rendeu uma pesquisa grande, né? Uma pesquisa ampla que se tornou uma dissertação de mestrado. A história é um campo muito amplo, né? Imagina, você pensa assim, vou estudar história. Você pode estudar história de tudo e de todos e incrivelmente várias partes do mundo. Mas quando é que a história de Rondônia, a história de Porto Velho se tornou a sua direção? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, no início eu não era muito fã da história local, assim, história Sinceridade temos. De Rondônia, de Porto Velho, não sei, mas foi uma paixão que eu adquiri por meio da pesquisa, né? Legal. Comecei a pesquisar, olhar jornais antigos, olhar os livros, artigos, e aí quando eu fui me aprofundando, foi uma paixão, assim, que me transportou para outro lugar, assim, e eu comecei a ter outra visão, inclusive, sobre a história local, sobre a cidade, e essa é a importância de se conhecer a história. Porque a partir do momento que você conhece, você começa a se identificar. Sim. E aí você se identificando, você se sente pertencente, e aí é uma coisa assim que melhora muito. E é muito interessante porque você é um porto-velhense que está divulgando a história de Porto Velho. Então, traz um pouco isso do bairrismo, né? Do meu estado, da minha cidade. Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm isso. Você acha que falta de nós? Aí eu tô falando de nós agora. Que é um povo formado por outros povos. Mas essa é a história do Brasil como um todo. Que às vezes eu falo de Rondônia assim. Ai, gente, Rondônia é um estado formado por outros estados. Mas quais não são? Né? Sim. E aí eu fico pensando sobre isso, assim, porque às vezes eu penso que falta um pouco da gente defender a gente. Você acha que isso aí existe muito ou a gente já está tomando um outro rumo? Eu vejo que a gente está tomando um outro rumo. É uma construção, né? Uma construção histórica. É porque o próprio processo de colonização, vou colocar aqui no caso de Rondônia em si, ele é um pouco complexo. E a gente tem como se fosse uma divisão entre Porto Velho e os demais municípios do estado de Rondônia. É verdade. Aqui em Porto Velho, você percebe que a população ela já se identifica mais com os elementos relacionados à natureza, o rio, a floresta. O Bera, né? Essa coisa de ser beiradeiro, isso, né? O Bera, os povos tradicionais, né? Então, assim, você consegue se conectar. Mas aí, se tu vai já para Ariquemes de Paraná, Cacoal,
que é um processo completamente diferente do nosso, aqui local de Porto Velho, você vê que as pessoas já têm uma certa dificuldade em se identificar com esses mesmos elementos que nós nos identificamos aqui. Então, assim, é um processo que está em construção, mas eu vejo que hoje a gente já avançou muito. Legal. O porto-velhense, inclusive, ele consegue se identificar com todos esses elementos. É verdade. É até o termo, né, o beiradeiro, que... Nossos vocabulários, que também tem muita coisa que é daqui, né? Que a gente, Sim, o maceta, né? o maceta, o legal que só. Legal que só. Tu é doida, Tu é doida, é? Não. Meu amigo chegava ali agora e eu falei, tu é doida, é, maninho? Sim. Então tem isso, né? A gente gosta desse vocabulário, né? E a gente se identifica, né? Sim. Assim, se tu for lá no Nordeste e tu escutar alguém falando, ei, tu é doida, é isso, que cega, tu já sabe que ele é de Porto Velho. Ei, maninho, tu é Porto Velho, né? Você já vai identificar, com certeza. É verdade. Apesar de ser um pouco parecido com as outras capitais do Norte, né? Mas assim, a gente tem essa peculiaridade nossa aqui de Porto Velho. Muito legal. Gente, a luz vai baixando, tá? E é isso, a gente tá aqui no final de tarde, no meu estúdio, que é a Praça Getúlio Vargas de hoje, tá bom? Professor, e agora vamos falar sobre essa sua linguagem que você trouxe para a rede social. Você sabe, vamos falar a verdade aqui, que história não é a matéria preferida entre a galera, certo? Sim. Ok, tudo bem. Mas você está trazendo a história de uma forma que as pessoas estão compartilhando, que as pessoas estão falando, que estão trocando. Você está popularizando a história, é isso mesmo? Olha, se eu acho que já é um grande ganho, né? Eu fico muito feliz por isso. No início não foi, talvez, minha pretensão chegar na situação que está, assim, de ter um número de seguidores expressivo, né? Assim, de pessoas que acompanham, legal. Chegar a pessoas que eu nunca imaginei que fossem chegar aos vídeos ou coisa do tipo. E a proposta foi tentar seguir aquilo que estava presente nas redes sociais, seguir esse modelo de adaptação para a rede, né? A questão do vídeo de 1 minuto e meio no máximo. Legal. Falar ali com uma linguagem mais acessível para todos, né? De uma forma que as pessoas compreendam de forma rápida. Inclusive, eu jogo várias informações, mas as pessoas comentam que da forma que tu falou, eu entendi, né? Então acabou dando certo, foi um negócio que eu fico muito feliz, inclusive, por isso. Observar um modelo, ou seja, você consumia conteúdos, ou consome ainda, quer dizer, não deixou de consumir, né? Certeza. Conteúdos diversos nas redes sociais. E aí, de repente, se perguntar no lugar de telespectador, por que eu consumo? Por que eu gostei? Por que eu apertei esse coraçãozinho aqui nesse vídeo? Porque esse conteúdo foi fácil de entender, foi rápido, não foi maçante. E aí você pegou a tua expertise ali, o teu estudo, história, e conseguiu encaixar, que eu acho que é o mais difícil, professor. Você conseguir encaixar no modelo, né? E eu acho que, assim, parando para analisar, né, que nem sempre eu paro para analisar assim, mas eu acho que o ponto-chave foram nas curiosidades, acredita? De fugir um pouco da história tradicional, porque assim, quando a gente fala da história de Porto Velho, a primeira coisa que a gente olha é a Estrada de Ferro, as 3 caixas d'água, e eu resolvi fugir desses elementos, né, trazer mais a história dos bairros, né? Isso, ali passear pela história dos bairros, pelos acontecimentos que pouca gente fala, mas que marcaram a cidade. Legal. E aí a pessoa assiste o vídeo, nossa, que legal, não sabia disso. Né? Então eu acho que eu peguei o público aí. Isso. Esse foi o pulo do gato. Eu também acho que o efeito visual, né? A gente vai colocar na tela, vou pedir para o meu diretor colocar umas imagens que você tem aí na sua rede social, que é o antes e o depois. Esse daí tem sido um dos maiores sucessos também, né? Isso. Ultimamente, né, eu migrei um pouco ali de modelos, né, a ser utilizados, porque eu comecei com vídeos, né, fazia os vídeos ali de 1 minuto, só que é muito trabalhoso fazer os vídeos. E aí, como tem que ter aquela constância, né, de postagem... porque, gente, a pessoa é a criadora de conteúdo e é quem edita também? Isso, faz tudo. É quem edita também, é quem vai criar, é quem vai falar, então, ou seja, dá trabalho. Eu sei do que ele está falando. Dá muito trabalho você parar, pesquisar, editar, narrar o vídeo,
enfim, fazer todo o processo, A né? gente sabe. E aí, para tentar manter ali o engajamento e a curiosidade, aí eu resolvi adotar um novo modelo e mesclar, né? Vídeos, fotos, Legal. de antes e depois. E tá pegando muito, Tá inclusive, o antes e pegando. depois. Porque o que é legal? Você, de repente, passa na frente daquele lugar todo dia. Aí, de repente, lá na rede social, você vê como era aquele lugar, né? E eu reparei que você usa muita referência de 2012. Tem um porquê? Tem um porquê. O que acontece? Uma das referências ali que eu estou utilizando é o Google Maps. Tá. E o que eu acho legal é que, nesse curto período ali, de quase 15 anos, né, a nossa cidade teve mudanças drásticas, assim, que às vezes a gente não percebe. E aí até para o TikTok eu criei, acho que 3 vídeos, não joguei isso para o Instagram ainda, mas seria uma série mais ou menos assim, Porto Velho mudou e você nem percebeu. É mesmo. Que eu não joguei ainda pro Instagram, isso vai ser futuramente, mas pro TikTok eu já lancei. Mas já fica a dica aí, você tem TikTok? Já segue professor Luiz, Luiz com Z, né? Com S. É com S? Ai, falei errado. Luiz com S, tá na tela pra você. Professor Luiz no TikTok, no Instagram e no Facebook. Isso. É isso? Uhum. E nessas plataformas você vai colocando conteúdo. Que hora que tu arruma pra fazer isso? Me conta. Olha, eu, assim, no momento livre ali à noite, mais ou menos, tento já deixar, minha cabeça meio que não para, assim, eu fico maquinando, tá, pro outro dia, o que eu vou fazer. E aí eu já tenho meio que um cenário montado na minha cabeça de, tipo, vou falar disso, legal, disso, aí já deixo planejado ali pra semana. Mas é isso, Porto Velho mudou muita coisa de 2012 para cá, principalmente Zona Leste. Sim. Uma outra coisa que eu estou utilizando agora é aquelas imagens de cima, né? Do próprio Maps. Isso. Eu vi algumas lá, legal, que aí né? você consegue ver a mudança e ele te leva também, além de 2012, ele consegue te trazer mais para antes. Ai, que legal. Né? Ali para 2005, 2006. E, nossa, a cidade mudou completamente, muita coisa. Imagens despertam curiosidades, né? Que é isso que a gente estava falando. Aquele lugar que você passa todo dia e foi o que o professor trouxe, você nem viu. Só que a real é que você talvez nem lembra como era antes. E aí você, de repente, vê esse antes e depois colocado ali na rede social, é muito legal. E isso causa essa interação. Você manda para alguém e fala, olha como é que era lá no nosso bairro, a gente nem lembrava, né? Sim, isso traz a memória, né? Principalmente de lugares que tinham e marcaram época que hoje fecharam, né? E não tem mais, hoje o local ali funciona outra coisa completamente diferente. Verdade. Mas aquilo resgata a memória. Né? E aí um acaba lembrando, nossa, aí já passa para o amigo já lembra de outras histórias, já passa para outro amigo, e assim vai gerando, né? E você tá aí com mais de 40 mil seguidores, né? Isso, tem no Instagram acho que 41, no Facebook 24. São números maravilhosos. E o TikTok geralmente é mais. No TikTok tem 38, olha mais aí, ou menos. Tá maravilhoso. E como que é esse público com você? Como é que é essa interação? Eles conversam? Eles querem pedir, de repente, um auxílio ali? Rola um negócio, professor, me ajuda aí? Ou é só uma interação mais, pô, cara, que legal você tá trazendo isso, como é? Olha, isso já gerou muita coisa, assim, né? Trabalhos acadêmicos, alunos do curso de arquitetura me procuram, colegas do curso de história também. Assim, teve muita procura já, professores já convidados para dar palestras. Que legal! Isso vai gerando outros projetos, várias conexões. Várias, participar de documentários, olha só, fazer a parte histórica de documentários, então assim, isso gerou muita coisa já para mim, assim, só agradeço. Tem gente que manda material para você, por exemplo, fotos? Tem, nossa, eu recebi já cada material, por exemplo, falei de um cemitério que existiu, que a documentação que eu tinha só era do jornal Alto Madeira, né? O jornal histórico jornal de Porto Velho. E aí teve um seguidor que me mandou um documento da Câmara dos Vereadores, que era um decreto de quando aquele cemitério foi fechado, assim, coisa que você não encontra naturalmente, muito, muito rico. E agora, essa semana, acho que foi ontem, inclusive, teve um colaborador que ele foi neto de um político bem importante aqui da época, que foi prefeito, se eu não me engano, na década de 80. Ele disse que tem um acervo super interessante, que
pode ser doado, né, Que para outros pesquisadores poderem estar ali fazendo um trabalho histórico também. Aí estava me pedindo conselho para onde, né, eu indicaria que fosse. Então, assim, você acaba atingindo várias pessoas de vários segmentos sociais e que essas pessoas sempre têm algo a acrescentar ali com a gente. E eu sou super adepto, né, de que essas pessoas possam estar disponibilizando esses materiais. É o poder da rede social, o poder da interação, e de repente se você aí quer mandar um material pro professor Luiz, fica à vontade, tá bom? Fala lá no direct, ele vai te responder e vai querer esse material, né, professor? Claro, sem dúvida. Por que não, né? De repente você tem uma foto aí que depois foi construída, igual a história do shopping, né? Onde era o shopping ali, você fez aonde era o shopping, o parque da cidade, como era antes. Depois como é que ficou nos dias atuais, é super legal, porque o tanto que aquela região desenvolveu em super pouco tempo, que é o que você disse. Com certeza, ali tem, assim, se você pegar 20 anos, pra gente, pro tempo humano, ele pode até ser muito, mas pro tempo histórico ele é pouco, né? Então, assim, 20 anos a cidade deu um salto enorme, né? Uma região que não tinha aquela projeção que tem hoje. Hoje você vê que a partir de um empreendimento ali super consolidado de lojas, né, as próprias residências ganharam um outro aspecto, modificou completamente aquela região. Legal. Mas não para por ali, né? Porque você percebe que a cidade já deu um outro salto bem adiante, e você consegue ir muito além daquilo, e a cidade continua crescendo, né, até hoje. Produção, tá dando para ver a gente aí? Tá tudo bem com essa luz? Tá tranquilo? Precisa de ver como é que tá meus meninos ali com uma lanterna bem grande na nossa cara, tá tudo certo. E ainda continuamos aqui, ó, com a musiquinha da Copa de alguém que tá cantando aí. É argentino ele? Tá sofrendo. Ou não, tá feliz, né? Não, enfim, gente, continuando o nosso papo na Praça Pod, aqui na Praça Getúlio Vargas, eu com o professor Luiz, conversando sobre história e fazendo história ao mesmo tempo, porque a gente está aqui num podcast super diferente. Qual que é o próximo passo, professor? Tá fazendo, tá dando certo? Tem, assim, já planos que você quer concretizar ou ainda está surfando no que já tá dando certo? Então, assim, acredito que os planos, eles seguem sempre adiante, né? Não pretendo parar. Eu tinha dado uma pausa recente, tinha republicado vários vídeos, mas aí dei uma arquivada nesses vários que eu tinha postado. Estou regravando em um outro formato. Legal. Estou utilizando esse formato também das fotos, de antes e depois, né? Pegando aí essas análises também, olhando por cima a cidade. A ideia é estar seguindo, e eu tenho algumas ideias que vão além, que não é parar só nesse formato curto para rede social. Quero produzir alguns documentários. Olha, onde vem aí! Eu realmente produzo, assim, né? Eu participei Legal. em alguns, falando sobre a locomotiva, sobre os cinemas de Porto Velho, mas assim, eu tenho ideias de produzir o meu próprio documentário. Perfeito, falando de acontecimentos da cidade que tem pouca pesquisa histórica, que a população lembra, mas não tem basicamente nada produzido. Então, assim, a ideia é estar focando nesses acontecimentos. Legal. E trazer para a população, né? Acho que isso que importa mais, é esse ganho social. Eu acredito assim, olha só, gente, temos um helicóptero de novo. Toda vez que vamos gravar, o helicóptero vem, ele quer fazer a sua participação, entendeu? No nosso primeiro episódio a gente também teve, e aí eu dei o tempo para ele, entendeu? Sim. Vamos dar o tempo para ele. Ele parou bem em cima da gente. A gente tá chique, o helicóptero tá aqui olhando a gente, ó. E aí, tudo bom? É o tempo da água. O áudio sai legal mesmo com o helicóptero? Meu Deus, esse áudio é incrível, microfone maravilhoso. Equipe 100%, hein, Vini? Arrasou. Ô, professor, eu fico pensando assim, para você saber o que aconteceu antes, você vai atrás dos registros, você faz a sua pesquisa. Livros, hoje em dia já muita coisa na internet, muitas fotos, jornais, como você citou aí, o Alto Madeira. Enfim, esse é o jeito da gente entender a história que aconteceu, certo? Isso. Para você entender e poder contá-la, estudá-la. Mas imagina isso daqui a pouco tempo, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Tudo vai ser, acredito que, buscado na internet. Então, esse material que você está fazendo, você não acha que ele vai ter esse papel também de ser uma futura pesquisa histórica?
Eu acredito que sim, e inclusive acho que é o legado que eu vou deixar. É assim, é claro, ninguém pensa em morrer logo, né, ou coisa do tipo, mas eu acho que é esse o que eu vou deixar, é isso que eu vou deixar para a sociedade. Legal. Bom, eu pude contribuir com isso, né? A gente sabe que as coisas estão mudando. Uma das fontes de pesquisa que eu utilizo muito é o jornal, o próprio jornal Alto Madeira. Parte dele, que era físico, ele está digitalizado, então assim, isso facilita a vida num tanto assim, que eu posso estar em casa e eu posso ter acesso a esse jornal só pelo computador, né? E então assim, já é algo que ficou digital, né? Possivelmente muito desse material físico está se perdendo, está sendo deteriorado, mas o fato dele estar digital, ele está resguardado, ele está lá, né? Então assim, possivelmente essas histórias que eu estou trazendo, elas sirvam sim, né, de fonte histórica, aquela micro história ali que está sendo contada, Isso, principalmente, né, ali dos bairros, daquelas pessoas que fizeram história. Então eu acredito que é um material riquíssimo. E eu não posso deixar de mencionar aqui também a questão das fotos, né? Claro. E eu sou super grato aos grupos de fotos antigas que tem em Porto Velho. Aqui a gente tem, principalmente no Facebook. Olha aí. Né, para ver, às vezes as pessoas falam, o Facebook é coisa de velho, né, e tal. Pode até ser, mas o que tem de história lá não tá escrito, hein? Com certeza. Tem ali, como Rondônia, minha querida Rondônia. Fazer uma pausa, quantos anos você tem? Eu tenho 32. Não tá tão novo assim não. Já Agora que você falou o Facebook de velho, eu fiquei pensando aqui, de repente ele tem 20 e poucos. Não. E realmente. Mas não, estamos na linha aí, tá bom. Mas eu acho muito legal, muito interessante. Eu amei descobrir a tua rede social. Eu, como rondoniense, e também como uma pessoa que gosta, por exemplo, de divulgar Rondônia, que gosta de falar de Rondônia, ali é uma fonte de dados, uma fonte histórica para a gente estar falando sobre isso por aí. E aí, eu já vou finalizando o nosso papo, porque é isso, a gente tem essa limitação mesmo, estamos a céu aberto, aqui com toda a questão sonora de uma praça, as participações que querem chegar, né? E são bem-vindas, gente. Afinal, é nós que viemos aqui e colocamos a mesinha, né? Sobre isso. O pessoal tá querendo aparecer e tá tudo bem. Professor, eu queria que você deixasse, então, o convite para as pessoas seguirem você, falasse mais um pouquinho do que vão encontrar lá, se quiserem apoiar, se quiserem produzir esse conteúdo junto com você, para ficarem, então, à vontade. Bom, você me encontra, né, lá tanto no Instagram, Facebook, TikTok, o endereço é basicamente o mesmo, né? Se colocar Prof. Luiz, já vai encontrar. E lá você vai encontrar muita história relacionada a acontecimentos mais de Porto Velho, mas eu também trabalho ali acontecimentos do estado de Rondônia, no geral, né? Você encontra material sobre Cacoal, sobre Ji-Paraná, sobre os rios do nosso estado, né? Os próprios professores podem estar utilizando esse material nas escolas, né? Trazendo essa linguagem dos jovens, né? Isso, assim, fazendo a história ficar legal, vamos lá, não é? Eu já vi vários professores utilizando os vídeos, né? Às vezes eles até perguntam, professor, posso utilizar? Eu, claro. Por favor. Por favor, utilizem, né? É um modelo rápido ali, 1 minuto, 1 minuto e meio, que os próprios alunos veem de forma rápida várias informações, mas conseguem assimilar, né? E aí, a partir do momento que esse conhecimento ele é expandido, acaba, então, esses alunos tendo mais essa identificação com a própria cidade, né? Os elementos naturais. Então, é um ganho também para a sociedade, além de ser esse ganho para mim, né? Com certeza. Queria dizer que sou uma admiradora assim, do seu trabalho, amo história. Vou contar um segredinho para você. Eu fiz história na UFMS, lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Não consegui concluir, porque na época engravidei, tive o diploma antes do tempo. Fiz outras histórias, né? Mas eu era apaixonada pelo curso, então amo. E acho que sim, você está fazendo uma história e construindo um legado muito bonito. Acredito que vai ser fonte inspiradora e de pesquisa para as próximas gerações. Então continue, por favor,
a trazer a nossa história e deixe isso transbordar também, coloque outras fotos de outros lugares também, porque a gente gosta desse tipo de conteúdo. Parabéns, obrigada por aceitar vir aqui na praça. Eu que agradeço a oportunidade, né, e sempre estou à disposição, precisar, a gente pode estar contribuindo aí de várias maneiras, né, com a história local. Valeu, obrigada. Ó, tarefinha para você que está assistindo aqui no YouTube, é claro, gente, curtir o canal, ativar o sininho e compartilhar, né? Para que mais pessoas possam conhecer a história do professor Luiz, que conta a história, da nossa gente, e também os outros episódios que vem aí. Se você quiser ver este podcast numa praça conhecida, aí pertinho de você, manda um e-mail para o napraçapodpodcast@gmail.com, tá? Este é o nosso e-mail para você interagir. E é claro, eu sou Jana Brito, tô lá no Instagram também te esperando com muito conteúdo, inclusive este, tá bom? Um beijo, obrigada pela sua atenção, a sua participação e também a sua companhia. Até o próximo. Tchau.